Carlos Antônio. Declaro abertos os trabalhos e o julgamento das ações diretas do 3.892, 4.270. Passando a palavra ao ministro relator. Senhor presidente, examino inicialmente a questão da legitimidade das associações requerentes. Observo quanto a esse aspecto que a propositura posterior de ação direta, ou seja, da ação 4.270, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, supriu a alegada ausência de legitimidade que teria origem no fato de a primeira ação, 3892, ter sido proposta apenas pela Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, a ANDPU. A jurisprudência dessa corte reconhece que a ANADEP preenche o requisito da pertinência temática na atuação em defesa da instituição Defensoria Pública. A DIN 2903, relator o ministro Celso de Mello. Considero também que está configurada a pertinência temática entre os objetivos da associação, descritos no Estatuto e os dispositivos impugnados. Passo ao julgamento de mérito. Leia o artigo 104. Eu pediria o destaque da matéria, porque dois são os processos. Duas são as associações requerentes. E no tocante a um desses processos, em que era requerente a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, realmente nós não temos aí, por mais que nos esforcemos, a pertinência temática, porque se discute aqui a criação de defensoria pública não no âmbito da União, mas sim defensoria pública no âmbito do Estado. Por isso eu peço vênia ao relator para declarar extinto o processo alusivo à DIN 3.892. É como voto. Depois da discussão essa matéria, não vamos ouvir o relator. Eu entendo que existe sim a pertinência temática, pois, como foi inclusive dito da tribuna, naqueles estados em que não existe a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria da União, e até mesmo aqui, perante essa corte, a Defensoria da União supre a ausência dessas defensorias estaduais. Atua como se fosse. O interesse e a meu ver, a pertinência nós concordamos que a DIN 4.270, sim, essa foi a 3.892, que nós devemos considerar as situações tal como individualizadas, se tem como requerente a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União. O objeto da ação é a criação da Defensoria Pública Estadual. Eu não encontro qualquer nome que possa desaguar na conclusão sobre a pertinência temática presente essa associação. Agora, quanto à DIN 4.270, eu não tenho a menor dúvida de que a Associação Nacional dos Defensores Públicos, gênero, é parte legítima. Vamos tomar uma discussão permite. Talvez uma interpretação do pedido pudesse levar à ideia de que há uma defesa institucional do núcleo essencial do direito fundamental à prestação de assistência jurídica gratuita. Veja também, Vossa Excelência, que no caso específico há uma interconexão, porque a Defensoria Pública da União, não raras vezes, acompanha aqui no próprio plano federal os processos que são assistidos na origem pela Defensoria Pública. Tem um aspecto que foi ressaltado da tribuna, no sentido de que a omissão do Estado de Santa Catarina em implementar
a estruturação orgânica de sua defensoria pública, cumprindo fielmente e não descumprindo por inércia a regra inscrita no artigo 134, culmina por onerar a própria defensoria pública da União. Né? Porque há esses percentuais que foram apresentados na tribuna que demonstram de maneira concreta, né, em que extensão a defensoria pública da União vem suprindo essa inércia do Estado de Santa Catarina. Sim. Porque o parecer realmente da AGU da PGR foi exatamente no sentido do que é afirmado pelo ministro Marco Aurélio. Eu superei um estudo exatamente por conta do reflexo direto sobre a advocacia da União, da defensoria da União. A pequenice temática com a tese de um interesse jurídico. É mais uma aferição da relevância política para o ente. Não é? É esse índice, e isso me parece que está demonstrado. Ministra Rosa Weber. Eu comungo da mesma compreensão, pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio. Ministro Luiz Fux. Ele é com-relator pela legitimação. Ministra Gabrielissa. Foi o ministro Toffoli. A doutora 92 já está impedido. Eu também peço ao ministro Marco Aurélio, mas o presidente vai acompanhar o relator. Ministro Ricardo Lopes, dá para vir como relator. Ministro Aires Brito, venha acompanhar o relator. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também peço vênia para acompanhar o eminente relator, não só salientando as razões que aqui já foram expostas, mas também destacando em relação à ANADEP, que o plenário desta Corte, no julgamento da DIN 2903 da Paraíba, de que eu próprio fui relator, o plenário desta Corte reconheceu-lhe plena legitimácio ativa de causa para efeito de instauração deste processo de controle abstrato. Também peço ao ministro Marco Aurélio, acompanhe a maioria, e proclamo rejeitar a preliminar de legitimidade ativa da NDPU. Os outros prosseguimentos. Quanto ao voto do ministro Marco Aurélio. No artigo 104 da Constituição Estadual e trechos da Lei Complementar, ora impugnada. Artigo 104. A Defensoria Pública será exercida pela Defensoria da Ativa e Assistência Judiciária Gratuita nos termos de Lei Complementar. Lei Complementar, artigo 1º. Fica instituída pela presente Lei Complementar, na forma do artigo 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a Defensoria Pública, que será exercida pela Defensoria da Ativa e Assistência Judiciária Gratuita, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina. Parágrafo 1º. A OAB-SC obriga-se a organizar em todas as comarcas do Estado, diretamente ou pelas subseções, listas de advogados aptos à prestação dos serviços da Defensoria Pública e Assistência Judiciária Gratuita. Parágrafo 2º. Cada subseção da OAB organizará as listas a que se refere o parágrafo anterior, incluindo, mediante requerimento, os advogados que nela tenham sede principal de atividade. Na comarca da capital, a conferência da lista caberá à diretoria da OAB Santa Catarina. Parágrafo 3º. As listas serão organizadas de acordo com a especialidade dos advogados, indicada no requerimento a que se refere o parágrafo anterior. E por aí vai. Nesta usurpação manifesta, substituição do interesse público pelo interesse corporativo dos membros da OAB. Afirmo, senhor presidente, com bastante tranquilidade, que os argumentos levantados em defesa das disposições impugnadas não me parecem convincentes. Observe inicialmente que o fato de a lei complementar impugnada resultar de iniciativa parlamentar já seria razão suficiente para declarar a sua inconstitucionalidade formal. Isso porque, com o fundamento do princípio da simetria, esta Corte tem entendido que a regra
tem estendido a regra constante do artigo 61, inciso 2º, a linha B, às outras unidades da Federação, do que resulta que a iniciativa para legislar sobre a organização da Defensoria Pública em âmbito estadual jamais pode ser atribuída aos parlamentares estaduais. No entanto, o vício de inconstitucionalidade formal não é o único a ser corrigido no caso da legislação impugnada. O apelo ao princípio federativo não resiste diante do inciso 74 do artigo 5º e do artigo 134, caput, do texto originário da Constituição. As possíveis dúvidas a respeito da forma como se deveria responder ao comando constitucional foram esclarecidas por meio da Lei Complementar 80 de 94, que contém normas gerais obrigatórias para a organização da Defensoria Pública pelos Estados. Eu cito aqui, mas não leio, os dispositivos dessa lei. Leio apenas o artigo 110. A Defensoria Pública do Estado é integrada pela carreira de defensor público do Estado, composta das categorias de cargos efetivos necessárias ao cumprimento das suas funções institucionais, na forma a ser estabelecida na legislação estadual. Feitos esses esclarecimentos iniciais, observe que o modelo catarinense de defensoria pública não se utiliza da parceria com a OAB como forma de suplementar a defensoria pública ou de suprir eventuais carências de defensoria pública eventualmente existentes. Não. Pelo contrário, a seccional da OAB naquele estado supostamente cumpre o papel que seria da defensoria. Não há outra defensoria em Santa Catarina. Há apenas os advogados dativos indicados pela OAB. Para que não haja dúvida sobre o que eu acabo de afirmar, eu cito e transcrevo no meu voto os parágrafos 4º e 5º da Lei Complementar, que dizem o seguinte, artigo 4º, para os fins da remuneração de que trata esta lei, o Poder Executivo consignará anualmente, no orçamento estadual, dotação específica para atender os encargos decorrentes, tomando-se por base as despesas efetuadas no exercício anterior. Parágrafo 3º. A liberação dos repasses à OAB será feita pela Secretaria de Estado da Fazenda em duodécimos, devendo a entidade dos advogados prestar contas trimestralmente. Aí tem um dispositivo capital sobre a matéria. Artigo 5º. A título de indenização pelas despesas decorrentes da execução desta lei complementar, cabe à OAB a importância equivalente a 10% do total dos recursos financeiros. O arranjo é o seguinte, senhores ministros: o Estado de Santa Catarina é responsável pelo pagamento dos honorários dos advogados dativos que atuam nos processos judiciais em que há declaração da necessidade de assistência judiciária gratuita. Os valores referentes a esses honorários constituem verba prevista no orçamento estadual e são liberados, como já demonstrado, em duodécimos. Desses valores, a seccional catarinense pode separar 10% para o seu uso exclusivo. Desses valores, a seccional, esse valor que vai para o caixa da OAB consiste, portanto, em um verdadeiro estipêndio mensal pago pelos contribuintes do Estado de Santa Catarina à seção local da Ordem dos Advogados. Eu
Eu li com atenção a defesa dos dispositivos impugnados e estou convencido da sua inconstitucionalidade. O argumento principal em favor da legislação impugnada, o de que importa mais a satisfação geral do cidadão com o serviço prestado do que o eventual desrespeito ao figurino constitucional, não existe a uma observação mais apurada. Em primeiro lugar, que não há essa satisfação geral do contribuinte, né, dos beneficiários, entre aspas, desse serviço, porque vários aspectos desse serviço, tal como foi esclarecido aqui da tribuna, simplesmente não são prestados, ou nunca foram prestados, como é o caso de defesa dos interesses dos financeiramente beneficiários aqui perante esta Suprema Corte. À primeira vista, é muito pouco provável que se possa afirmar que o cidadão catarinense esteja plenamente satisfeito com a prestação de assistência judiciária por meio dos advogados dativos. As cifras apresentadas pelo governo do Estado e pela própria OAB sugerem apenas que a proporção de advogados dativos em relação à população total do Estado seria maior em Santa Catarina do que em outros estados nos quais foi criada a Defensoria Pública. Esses números não trazem, entretanto, qualquer possibilidade de juízo seguro sobre a qualidade dos serviços efetivamente prestados. Até porque não existe comparação possível em razão da inexistência de defensoria naquele estado. Não se pode ignorar também que, enquanto o defensor público e integrante de carreira específica dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita dos serviços de assistência, um advogado privado, convertido em defensor dativo, certamente prioriza os seus clientes, que podem oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo Estado, a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de advogado. Essas observações sugerem que a questão da criação de um serviço de assistência judiciária não pode ser vista apenas sob um ângulo estatístico e muito menos da perspectiva da mera economia de recursos. Veja-se, a título de exemplo, o fato de que a Defensoria Dativa organizada pelo Estado de Santa Catarina, com o apoio da OAB local, não está preparada e tampouco possui competência para atuar, por exemplo, na defesa dos direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos dos hipossuficientes residentes naquele Estado. Atribuição que hoje se encontra plenamente reconhecida à Defensoria Pública, segundo os incisos 7º e 8º do artigo 4º da Lei Complementar 80, na redação que foi dada pela Lei Complementar 132 de 2009. Note-se também que a ênfase do modelo catarinense na assistência jurídica prestada sob o ângulo do apoio ao litígio judicial deixa de lado todos os esforços que vêm sendo empreendidos por várias organizações no sentido de consolidar a cultura da resolução extrajudicial de disputas. A Defensoria, como instituição do Estado, encontra-se apta para atuar nessa frente, linha de ação essencial para reduzir a quantidade de processos e tornar mais ágil o funcionamento da Justiça. Confira-se, por fim, a dura realidade vivenciada pelos detentos do Estado de Santa Catarina, os quais, além de conviverem com as péssimas condições estruturais dos presídios daquela unidade da Federação, não contam, ao contrário daqueles recolhidos em unidades prisionais de outros estados ou da União, com defensores públicos lotados ou afetados
às próprias penitenciárias e centros de detenção. Essa realidade, que poderia ser facilmente alterada com a criação da Defensoria Pública, tem um impacto direto sobre a regularidade da execução penal, gerando como consequência o indesejável fato do encarceramento ilegal ou por tempo que excede o do regular cumprimento da pena. Como do relatório final do mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no estado de Santa Catarina, as seguintes observações feitas pela juíza coordenadora Soraya Brasileiro de Teixeira, aspas, o mais grave problema de Santa Catarina é a ausência de defensoria pública estadual, optando no Estado, em sua Constituição estadual, pela assistência jurídica a pessoas carentes através da nomeação de advogados dativos. A falta de defensores públicos na execução penal gera gargalos que atravancam e conspiram contra a melhora do sistema. A ausência de ao menos um defensor público em cada unidade prisional dificulta e obstaculiza a veiculação de demandas, reclamações e providências em condições de impor ao Poder Judiciário um substrato que resulte numa ação coordenada para a cobrança de responsabilidades. Essa situação gera uma crise no sistema prisional, mercê de quadros de flagrante violação aos direitos do homem. Dos benefícios concedidos durante o mutirão carcerário, impressiona o elevado número de benefícios que ensejaram a expedição de alvará de soltura, implicando na liberação imediata de 1.087 vagas no sistema prisional. Fecha aspas. Em resumo, senhor presidente, a situação em Santa Catarina, além de severo ataque à dignidade do ser humano, cuja proteção sob o ângulo do direito de acesso à justiça passa a variar de acordo com a sua localização geográfica no território nacional. Representa, em minha opinião, grave desrespeito a uma ordem do Constituinte originário, que não se limitou à mera exortação genérica do dever de prestar assistência judiciária, mas descreveu, inclusive, a forma que deve ser adotada na execução desse serviço, não dando margem a qualquer liberdade por parte do legislador estadual. Ante o exposto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos impugnados. Eu leio com a proposta formulada pelas requerentes e com o precedente da ADIM 3.819, eu sugiro que a Corte examine a possibilidade de, em nome da continuidade da prestação dos serviços precários que vêm sendo oferecidos, pelo prazo de 6 meses, permitir que essa normatividade continue em vigor pelo prazo de 6 meses, ao fim do qual deverá ser definitivamente criada e posta em funcionamento a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. É como voto. Em discussão? Vamos escolher os votos. Ministra Rosa? Nós estamos julgando precedentes, ambas as precedentes. Sim? Senhor presidente, com relação à matéria de fundo, eu já tive a oportunidade, aliás, todos nós tivemos de nos pronunciar quanto ao mérito, no sentido da inconstitucionalidade desses sistemas
que envolvem a supressão ou a mitigação expressiva, desconhecendo o texto constitucional que comanda, né, e consagra como função essencial a prestação de jurisdição à instituição da Defensoria Pública. Então, não vou cansar dessas semelhanças, me reporto ao voto que já proferi naquela sessão. Eu só quanto à procedência do Supremo, nós estamos todos de acordo com a procedência? Todos. Eu só faria uma procuração, senhor presidente, se me permite, com relação a esse prazo de 6 meses. Porque me parece exíguo. Exíguo 6 meses, porque o tempo voa, presidente, é tão rápido que passa. A própria inicial havia sugerido 1 ano, mas não tem 1 ano. Vossa Excelência deve ter percebido, pela sustentação do representante do Estado de Santa Catarina, que não há, na verdade, nenhuma disposição política, vontade política de criar essa defensoria no Estado. Porque essas normas aqui, na verdade, elas impediam até, podemos dizer isso, essas normas impediam qualquer movimento no sentido de criação dessa defensoria. Nós estamos removendo esse empecilho, né? Mas é fácil fazer uma análise sobre, uma possível falta de disposição no Estado de criar. Tanto é que esse é o caso mais grave de todos eles que nós já examinamos aqui. Em que há um caso em que há um pacto ainda que não expresso entre o poder político local e a ordem dos advogados. Eu não sei, eu acho, estou perguntando à ministra Rosa, é que nós temos que abrir uma lei criando os cargos, a estrutura, o concurso público, porque os cargos são de provimento efetivo, e talvez isso seja eu estou me antecipando sobre o prazo, mas eu acho que do que a ministra disse, isso que eu depreendo exatamente pelas providências, porque eu estou pensando na implementação, não no início. Né? Agora, a implementação vai exigir do concurso público. A tramitação da lei complementar, a própria apuração da Presidente, nós não estamos pedindo nenhuma ordem para o Estado, ele está lá. Não é essa a nossa função no caso específico. O Estado vai ser colocado dentro da seguinte alternativa. Se ele dentro de certo prazo não fizer, a assistência será prestada na forma das leis em vigor, salvo as leis em vigor deixam de existir. Exatamente, só isso, apenas isso. A própria ordem do Estado, a própria questão da decisão sobre a altura da ação, sugere um prazo de até 1 ano. Porque nós sabemos prazos, de 1 ano para fazer um concurso público era 25 mil cargos, claro. Mas de toda sorte, porque nós sabemos que um concurso público para prover cargos, e aqui nós vamos ter que criar a lei, criar a estrutura, implantar, fazer os concursos, prover para ir ter o atendimento pleno. Eu acho que essa preocupação. Eu não tenho minha posição em relação a esse prazo. Esse grupo colocou discussão. Coloca discussão. Porque o Estado elimina, quer dizer, resolveu-se o problema, mas na prática fica porque onde não há defensoria pública, outros meios de tentar, pelo menos, amenizar essa estratégia deles. O problema político é que nós estendemos muito o prazo para manter a vigência de uma estrutura constitucional, de certo modo alimentando a subsistência do Brasil. Acho que a coisa da destacar eu enfrento, experimento dificuldade nessa nossa técnica decisória de assinar prazo, marcar prazo para, por exemplo, o Executivo tomar iniciativa de lei
o legislativo legislar, porque o executivo toma iniciativa de lei se quiser e o legislativo não é obrigado a legislar. Nós somos obrigados a julgar por efeito do artigo 5º, inciso 35. Nós somos obrigados a julgar. Mas nem o legislativo é obrigado a legislar, nem o poder executivo é obrigado a tomar a iniciativa de lei. Por mais, Excelência. Nem mesmo na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós podemos fixar prazo a um outro poder para exercer uma atividade principal. É o que nos vem do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal. E corremos o risco, inclusive, de estabelecermos um prazo, olvidando o que está na Constituição Federal e o poder não atuar. Não tem sanção nenhuma, não experimenta nenhuma sanção. Agora vamos presumir que se observe, né, que se observe a Constituição Federal e também as decisões do Supremo. A Lei 12.063 de 2009, ao disciplinar o procedimento nas ações diretas por omissão, estabelece que o tribunal, em caso de omissão imputável, enfim, ao Estado, poderá, tratando-se de órgão administrativo, sim, fixar o prazo de 30 dias, e aí, na verdade, é uma imposição. É o que diz o próprio parágrafo 2º do artigo 103. Ou, então, estabelecer prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. No caso, circunstâncias de ordem temporal deste caso mostram o absoluto desprezo por parte do Estado de Santa Catarina ao cumprimento de um dever que a Constituição lhe impôs. Passar Estado desgarrado da República. Nós quisemos lembrar mais uma República juliana, como pretendeu ser no passado, ao lado da República de Piratini, não é? Portanto, tornando-se Estados soberanos e independentes do Império do Brasil. Não há mais que se cogitar da República Juliana. Nós estamos aqui em face de um Estado membro da Federação, com as mesmas prerrogativas, mas com iguais obrigações que a própria Constituição da República impõe a todas as unidades federadas, que não dispõem de soberania. Soberano é o Estado Nacional Brasileiro. São Estados membros que possuem autonomia. E a autonomia é uma capacidade que se exerce de acordo e em estrita subordinação aos comandos que emergem, notadamente, do Pacto da Federação, que se consubstancia no texto da Constituição da República. Agora, Ministério Ministro Fux. Então, circunstâncias específicas do caso. Há uma aqui que realmente é notável. Desde a promulgação pelo Estado de Santa Catarina de sua própria Constituição, em 1989, quer dizer, passou-se um período superior a 22 anos. E há essa incompreensível resistência por parte do Estado de Santa Catarina em admitir uma obrigação constitucional. De outro lado, o interesse público envolvido é notório, é relevantíssimo. Por quê? Porque a questão há de ser debatida não apenas em face do que prescreve, determina e impõe o artigo 134, mas notadamente à luz do que estabelece como direito fundamental das pessoas desassistidas, o artigo 5º, inciso 74. Portanto, nós estamos em face de um caso de evidente interesse público a reclamar que o tribunal realmente, em constatando, de um lado, a evidente inconstitucionalidade da regra objeto de impugnação, das normas aqui impugnadas. E, do outro lado, a omissão inconstitucional em que permanentemente, dia a dia, minuto a minuto, vem incidindo o Estado de Santa Catarina, então que se estipule um prazo razoável, que a própria ANADEP, a Alvitria, propõe e sugere, seja de um ano, ou um pouco mais, para que se viabilize não só o processo de produção normativa, é preciso dar estruturação orgânica à Defensoria Pública naquele Estado, mas também que se convoque o concurso público de provas e de títulos e que se dissemine a Defensoria Pública Estadual por todo o território do Estado de Santa Catarina. Eu penso que o prazo
dado pelo relator é mais do que o suficiente para a aprovação de uma lei e a instalação de molde, como já aconteceu em outras instituições, como a própria Advocacia Geral da União, que o Congresso Nacional levou quase 5 anos para implementar, previsto na Constituição de 1988, foi criada por lei apenas em 2003, mas a sua implementação foi imediata, inclusive com procuradores da Fazenda Nacional, procuradores de autarquias que foram cedidos até que se realizassem os concursos públicos necessários para a efetivação. O mais importante aqui é que a Defensoria Pública seja instalada. Instalada a Defensoria Pública, ela começará a prestar os seus serviços com os convênios que forem necessários, depois vai haver os concursos públicos. Exatamente. Pode falar em convênio de forma alguma. Os convênios impediram essa instalação. Estou dizendo que a Defensoria Pública, que foi decidido no caso de São Paulo, que vai coordenar a sua instalação e a sua implementação. E esse período de transição que seja feito pela própria instituição prevista na Constituição Federal e não pela essa legislação que estamos aqui a declarar inconstitucional. Eu penso que é possível a instalação dentro de 6 meses da Defensoria Pública, é plenamente razoável aprovar a lei, se sancionar essa lei e iniciar a implementação da instituição naquele Estado da Federação. Senhor presidente,